Graças a nós, irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos ler todos juntos, versículos 26 e 27, e depois o versículo 44 e 45, que é o versículo central do nosso estudo de Gênesis. 26 diz, juntos: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Pai, essa é a nossa oração. Do mesmo modo que o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos, nós como seus filhos, discípulos teus, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, nesse momento, e possamos ver as glórias do teu Filho. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Nós irmãos poder sentar. Nós estamos naquela caminhada quando, se você pegar um diamante, você pode vê-lo de vários modos. Então depende da incidência da luz, ele tem uma cor e você vê o molde. É a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus é o diamante. Deus pode, pela sua imensa graça, nós vermos a realidade da palavra de Deus de vários modos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, 5 autores, homens de Deus, firmes, que vão falar sobre Gênesis, cada um tem um foco, mas todos estão falando do mesmo diamante. Então, meus irmãos, não pensem que nós vamos seguir nós vamos para um outro modo, falando da mesma coisa. Então, quando você vê Gênesis, nós já falamos várias coisas. As pessoas que gostariam de saber desde o início, é só procurar no YouTube, tem lá as primeiras colocações. Então, nós temos, amados irmãos, em Gênesis, a criação, no capítulo 1 e 2. Nós sabemos o que houve diante de toda a criação. Nós temos o caos entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, tem um caos. Eu não creio que Deus criou o caos e o mundo vazio. Mas existem irmãos preciosos que creem assim, que houve alguma coisa aí, mas que não houve nada. Foi assim que foi feito e agora Deus vai botar em ordem tudo isso daí. Eu acho que Deus não faz a desordem. Deus faz a ordem. Isso eu não acho. Isso é verdade bíblica. Então, quando você vê no capítulo 2, você vê o caos, você vê trevas, você vê sem forma e vazia e um abismo. Mas, amados irmãos, diante dessa tragédia, o Espírito Santo de Deus pairava, chocava aquela circunstância. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus é que nos traz vida. É através da obra de Cristo, do poder do Espírito Santo, que ganhamos a vida de Cristo. Então você tem a vida pairando sobre aquele caos. Nós temos a vida pairando sobre esse caos dessa comunidade, o caos da igreja, então, o caos das nossas próprias vidas, há o Espírito Santo pairando. O Espírito Santo, ele tem zelo, ele tem ciúmes do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, você entra no capítulo, versículo 3, Deus já começa a fazer toda a separação. Então você tem a criação, que Deus
Deus fez tudo. Você tem um caos, um vazio sem forma, em trevas, um abismo. Logo você tem a vida, o Espírito Santo pairando sobre aquela circunstância. E nós temos, amados irmãos, a luz. Então você tem a vida e tem a luz. Nós vemos lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vemos lá, João 4, 1,4, e diz assim, capítulo 4. A vida estava nele. Está vendo, amados irmãos? Começa aquela vida. E a vida era a luz dos homens. Então você vê as duas realidades ali, Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Você vê a vida através do Espírito Santo e você vê a luz. E todos eles falando da realidade que é Cristo. Cristo é a vida, Cristo é a luz. Por isso nós estamos olhando em Gênesis tudo que diz em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que lá em Lucas nós acabamos de ler. Ele vai dizer que o Pentateuco, que é a lei, ele vai dizer que os profetas são 17 e os salmos que falam dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos eles estão falando de Cristo, porque a Bíblia toda vai falar de Cristo. Qual é a mente do Pai? O seu Filho. Qual é a mente de Deus em relação à igreja? O seu Filho. O seu Filho é a vida, o seu Filho é a luz dos homens. Então por isso João vai dizer aqui, a vida estava nele. Estava em quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, através de você ver a vida, você vê a luz, você vê a ordem. Se você for ver tudo que está, essa sequência está falando do que Deus fez na nossa vida, o que Ele espera na sua igreja. Fomos criados por Deus. Nós somos regenerados. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos, amados irmãos, diante da vida, do caos da nossa vida, Deus vai nos regenerar. Como nós estávamos antes sem Cristo? Um caos. Deformado pelo pecado, vazio sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Isso em trevas. E havia um abismo entre eu e Deus. E aí entra, amados irmãos, o nosso Senhor Salvador Cristo. Entre todos esse caos e Deus, a cruz é aqui. Por isso que você já vê no Gênesis capítulo 3 falando da cruz. Ele já entra para falar da cruz. Então você vê a sequência, a ordem e a beleza. Qual é a beleza de Deus que Deus procura em nós? A imagem e semelhança do seu Filho. A beleza da igreja não está na igreja. A beleza da igreja está em Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas aí nós temos também relacionamento. Porque Deus nos chamou dessas circunstâncias para ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, para permanecer em Deus, habitar nele, ter uma vida dependente dele, somente dele. Mas continua, também é fecundidade, crescer e a fecundidade fala do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Como é que nós vamos dar fruto? Primeira coisa, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ganhar a vida e luz, que é Cristo. Segundo, meus irmãos, nós temos que ganhar a vida do Espírito Santo, que é no novo nascimento. Agora o Espírito Santo veio o quê? Habitar em nós. E a palavra de Deus vai dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. Então você tem duas situações. Nós em Cristo, novo nascimento, regeneração. Cristo em nós, santificação, ser parecido com Cristo. Está entendendo? Porque ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer.
Você não pode dar fruto, mais fruto, nem muito fruto. Você não pode permanecer no meu amor. Você não pode lutar contra o mundo. O Espírito Santo vai estar em você e ele vai dar testemunho de mim. Jesus está dizendo lá em João capítulo 15. E vocês vão dar testemunho. Por quê? Porque eu estarei. No Velho Testamento, o Espírito Santo pairava. E ele argumentando, Deus usava, mas não havia habitação plena do Espírito Santo. Não havia a morada do Espírito Santo deles, como há no Novo Testamento. Por isso que você vai ver João 14, vai dizer, o Espírito Santo está convosco. Ele estava desde a criação, antes da fundação do mundo, mas ele estará em vós. E por isso ele vai dizer, olha, em vós vai acontecer quando? No Pentecostes. Aí o Espírito Santo desceu e foi aqui, habitar daqueles 120 pessoas no início. E todos eles falavam a mesma linguagem, glorificando a Deus. Porque o Espírito Santo, a função principal do Espírito Santo é o quê? Glorificar a Cristo. E como que ele glorifica a Cristo? Nos regenerando, dando uma nova vida, nascer de novo. João 3 vai dizer, se você não nascer de novo, falando para Nicodemos, que era um religioso, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E imediatamente vai levar eles para quê? João capítulo 1, versículo 14. Porque ele vai dizer, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, que é ele, seja levantado, isso. Porque não existe nada, absolutamente nada na mente de Deus em relação ao seu Filho, a não ser através da cruz de Cristo. E aí sim, Deus faz o seu grande propósito. Então, o drama da redenção, ela começa antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu antes da fundação do mundo, Romanos 8, versículo 29, para sermos conformados à imagem do seu Filho e ele ser primogênito de muitos irmãos. Então o drama da redenção começa na eternidade e continua na eternidade, termina na eternidade, quando Jesus Cristo voltar. Então a redenção não é só do meu espírito, está redimindo a minha alma e vai redimir quem? O meu corpo, na vida de Jesus. Então o drama da redenção, ela é cósmica, ela é o universo. Deus está reconciliando o céu e a terra. Então é muito mais do que a gente imagina. Dizer, ó, Jesus Cristo veio me salvar, é verdade. Mas a salvação está dentro de um supremo propósito de Deus. O plano de Deus maior, que é convergir tudo no seu Filho. E tudo convergir no seu Filho, o céu e a terra. Seu centro de todas as coisas. E a igreja entra aí pela mensurável graça de Deus. Então você vê a beleza, o relacionamento, a fecundidade é fruto. A Bíblia diz que nós devemos dar fruto. Nós ganhamos o coração. Nós ganhamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós ganhamos uma natureza celestial. Nós temos duas naturezas, Romanos capítulo 7. A natureza do pecado, a lei do pecado, e a lei do Espírito da vida que habita em nós. Há uma guerra. Aí, Gálatas vai dizer assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você anda no Espírito, que é uma guerra. Mas presta atenção, por que existe essa guerra? Vamos chegar lá. Então Deus fez o quê? Deus criou todas as coisas no seu Filho. Colossenses, já lemos lá, Colossenses 1,18, já lemos João 1,2, foi Cristo, fez todas as coisas. Então daí nós temos a vida, nós temos, amados irmãos, a luz, a ordem, a beleza, o relacionamento, a fecundidade, e temos o quê? A bondade de Deus. Porque Deus, quando criou o homem e terminou, o que ele falou? Tudo que ele fez, ele dizia, é bom. Quando ele terminou, fez o homem, o que ele disse? É muito bom. Aí Deus
Não foi isso que Deus fez? Para quê, amados irmãos? Refletir, representar, apresentar a imagem de Deus. Só que nós sabemos o que aconteceu. E é esse o tema daqui para frente que nós vamos, porque nós estamos pegando os 3 primeiros personagens, que é Abel, Enoque e Noé. Os 3 primeiros personagens, no capítulo 1 até o 11, ele dá para nós os princípios. Ele dá os fundamentos. Depois, quando entra em Abraão, Isaac, Jacó e José, ele vai dar os princípios dessa caminhada cristã. A chegar ao quê? A ser a imagem e semelhança de Jesus, como José. Se você for ver José, a história de José é muito parecida com Cristo. E José faz tudo o que Cristo fez dentro da perspectiva. Olha a vida de José. Então essa é uma caminhada cristã. Então primeiro nós temos os fundamentos, Abel, Enoque e Noé. Depois nós vamos entrar com os princípios dessa caminhada com Deus. Nós temos aqui, amados irmãos, quando nós entramos no versículo capítulo 3, muita coisa que eu vou voltar atrás, entraram 3 coisas. Entrou o pecado, no capítulo 3. No capítulo 6, a carne. E no capítulo 9, 10, 11, entrou o mundo. O mundo. Então nós teremos 3 inimigos: o pecado, a carne e o mundo. E Deus vai tratar tudo isso. Por isso que o povo de Deus ficou desfigurado. Por isso que você vai ver, Deus fez o homem e a mulher a imagem e semelhança dele. Quando Adão e Eva tiveram outro filho, eles dizem assim, faz a colocação: gerar o filho à imagem e semelhança de Adão. Não é mais Deus. Por isso que você vai ver que só através de Cristo Deus está restaurando a imagem e semelhança de Deus. E isso está dentro do supremo propósito de Deus. Primeiro, Cristo ser o centro e convergir tudo em Cristo. Segundo, ter um povo, uma grande família parecida com o seu filho. É o único jeito de haver um testemunho real da igreja e de Cristo. E a igreja ser o quê? Um outdoor, diante dos anjos, caídos e não caídos, mostrando a suprema grandeza da sabedoria de Deus. E ele vai dizer lá, em Efésios 3, ele vai dizer: esse é o supremo propósito de Deus. Está vendo? Que é muito mais do que a salvação. Isso é maravilhoso. Mas Deus nos salvou para quê? Deus me salvou para ir para o céu. O certo cientista tem razão, mas isso não é a verdade inteira. Deus nos salvou, amados irmãos, para que haja um povo, uma grande família parecida com o seu filho. E que lá no céu, amados irmãos, quando Cristo voltar, nós o veremos face a face, e nós seremos plenamente a imagem e semelhança de Jesus. Nunca Deus. Deus é Deus. Mas a imagem e semelhança do seu Filho plenamente. E o que Deus vai ter no céu? Uma grande família. Parecido com o seu Filho. Agora eu pergunto para você, amados irmãos: no céu alguém vai pecar? Absolutamente. Alguém vai contra Deus, como fez os anjos? Absolutamente não, porque todos nós ganharemos a imagem e semelhança de Cristo na sua perfeição. Não Deus, nós nunca seremos Deus. Então esse aspecto é tremendo. Como você vê aqui, então são 4, essas 3 coisas que entram: o pecado, na Gênesis 3, Gênesis 7, 6, a carne, lá Gênesis 10, 11, você vai ver o mundo. E Deus vai tratar todos esses aspectos. Então, quando entra o pecado, entra o reino do homem. Não é o reino de Deus.
é chegado o reino dos céus. Porque quando o homem pecou, o que ele fez? Ele passou para Satanás. Por isso Satanás pode dizer, lá na tentação de Jesus, Lucas 4, Mateus 4, vai dizer, ó, todos os reinos da terra são meus. Se você me adorar, eu te dou. Por isso que Satanás dá tudo que está nessa casa para aqueles que adoram. Está vendo? Então nós temos agora o reino do homem, o espírito morto para Deus e totalmente separado de Deus. A hora que o homem pecou, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele tentou se esconder. Então o que ele vai fazer? Vai pegar coisas desse mundo e vai fazer uma roupa para ele. Tentar esconder o seu pecado. E Deus, pela sua imensa misericórdia, ele vai atrás do homem. E vai dizer, onde estás, Adão? É uma pergunta que você pergunta. Deus está brincando, Deus sabia. Mas Deus é tão tremendo, ele fala a nossa linguagem. Ele vai dizer, onde está? E Adão vai dizer, eu estou aqui. Por que está aí? Porque eu tive medo. E o medo escondido. Você sabe por que tem tantas religiões no mundo? No fundo, o homem tem medo de ficar escondendo. E as religiões, elas tentam salvar as pessoas debaixo do coração. Nunca vai acontecer. Por isso as meditações e as boas obras e tudo mais. Eu tentando me salvar, ser aceito diante de Deus. Nunca vamos ser aceitos diante de Deus. Deus tem que intervir. Então o espírito morto para Deus e totalmente separado de Deus. Segundo, a alma escurecida e incapaz de resolver ou conhecer as coisas de Deus. Porque agora a alma é o local dos nossos sentimentos, da nossa vontade, das nossas emoções, nosso coração. Ele não quer saber de Deus. Simplesmente ele se afasta de Deus. Tanto é que você vai ver a vida de Caim. Ele tenta chegar a Deus com coisas que ele fez. Nós vamos ver que Abel chega diante de Deus com aquilo que Deus fez. Foi Deus que fez morrer. E a gente vai entendendo, amados irmãos, que o corpo corruptível e um corpo de morte agora. Porque o dia que você pecar, você vai morrer. Ele falou para Adão e Eva. Então, o nosso espírito morto, a nossa alma totalmente deturpada, e o nosso corpo vai ganhar a morte. Por isso que você vai ver 1 Coríntios 15 dizendo, morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte para a vitória em Cristo Jesus. Jesus veio salvar o meu espírito, está salvando a minha alma e salvará o meu corpo. Quando ele vier, ganharemos um corpo semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo incorruptível. É uma nova roupagem. Então, olha que maravilha, diante de tudo isso aí. Aí nós temos o reino do mundo, nós temos o reino do homem, porque o homem agora ele se autogoverna. Eu sei o que estou fazendo, meu coração que diz o que devo fazer, eu faço aquilo que me agrada, eu sigo o meu caminho. Deus fez o homem não para ele se governar, Deus fez o homem para ser governado por Deus. E agora ele tirou Deus. Quem que governa? Ele próprio. Aí você vê toda a catástrofe do mundo todo, desde aqui e até hoje, e até a vinda de Jesus. Você vai ver a iniquidade aumentando cada vez mais. É o homem espiritualmente morto, dirigido pela alma. É o homem almático. O que faz as decisões do homem sem Deus? Os seus sentimentos. Siga o seu coração.
Siga, é bom para você, siga. E Deus vai dizer, não confie no seu coração. Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. E por isso você vê toda a corrupção na humanidade. Política, religiosa e econômica. Porque esse é o reino do mundo. E nós vamos ver quem está por trás de tudo agora. Então você vê, o segundo reino é de escravidão do homem. Agora ele é escravo do quê? Do pecado. Ele é escravo do pecado, ele é escravo da sua alma. Porque o que conduz a sua vida é a alma. O homem natural ele é almático. Ele não é espiritual. Por isso o homem natural ele não entende das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos ganhar o Espírito de Deus para nós entendermos as coisas referentes a Deus. Por isso o homem ele tenta fazer os seus deuses. Ele tenta chegar a Deus e ele morre. Mas nunca vai chegar a Deus. E daí você já vê a vida de Caim e a vida de Abel. Vamos chegar lá. O mundo inteiro agora jaz no maligno. A palavra de Deus diz, 1 João capítulo 5. O mundo todo jaz no maligno. Jaz está morto. Você vai lá no cemitério aqui, jaz tal pessoa, está morta. É cegado pelo seu Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e eles sejam salvos. Uma cegueira. Ele está morto espiritualmente, você está cego, você vive através da sua própria alma, seus sentimentos, suas emoções, sobre uma maldição cujas marcas são a morte e o julgamento eterno de Deus. Sua maldição. Por isso que você vai entender que Jesus se fez maldito por nós, ele levou a nossa maldição nele. E as pessoas estão tentando quebrar a maldição familiar. Existe isso, irmão. Toda maldição é quebrada quando recebemos Cristo como Salvador da nossa vida. Agora continua. Nós temos o reino das trevas. Então você tem o reino do homem, você tem o reino do mundo, você tem o reino das trevas, o terceiro reino de escravidão do homem, o príncipe desse mundo. Jesus vai dizer, olha, ali está o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. E olha, que também ele vai dizer, olha, ele já vai ser julgado. E ele foi julgado na cruz. E ele perdeu, Jesus prevaleceu. Então Jesus vai prevalecer sobre todos esses aspectos que nós estamos vendo aqui a partir da queda. Por isso que você vai enxergar que Abel, como é que ele pode chegar a Deus? Ninguém pode chegar a Deus, tem que ter um intermediário. Você tem que ter um substituto. E não foi isso que Cristo fez na cruz? Ele me substituiu. Mas, amados irmãos, mas também me curou. É a segunda parte. Mas ele me substituiu. Então, como é que Adão, como é que Abel e Caim vão chegar diante de Deus? São duas pessoas com duas ofertas. E a oferta de cada um mostra o coração de cada um. Abel sabia que não podia chegar a Deus e ser aceito se não houvesse um substituto, se não houvesse sangue, se não houvesse morte. Por isso todo o Velho Testamento, amados irmãos, todos aqueles sacrifícios, tinha que haver morte. Alguém morreu, alguém me substituiu. Por isso você vê, Gênesis é o fundamento de todas, é a sementeira de toda a Bíblia. Mas não passa só por aí. Ele diz o rei das trevas, esse é o príncipe do mundo. E Jesus vai dizer, ele já está condenado. Ele vai dizer em Colossenses 2, o escrito de dívida que era contra nós, qual a dívida? Aquele que pecar, esse morrerá. E o que ele fez? Rasgou na cruz. Porque aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. Ele nos fez justiça de Deus, imputada a nós. Deus imputou nele o nosso pecado sem ele ter pecado nenhum. Deus, para satisfazer a justiça de Deus, aquele que pecar, esse vai morrer. Ele
pega a justiça de Cristo, que morreu a nossa morte, para ganharmos a sua vida. Ele coloca em nós a sua justiça. E diante de Deus agora vai dizer: justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos. Deus nunca foi nosso inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Então você vê esse reino, você vê os principados, os poderes governantes mundiais desta escuridão. Nós vemos lá em Efésios 6, depois você lê a partir do versículo 10. Você vai ver o Deus desta era, que é o Deus desse século, que é o próprio Satanás e todos os seus anjos, e a autoridade das trevas. Então o mundo todo está morto espiritualmente, amados irmãos. Ele vive pela sua própria alma. Os seus sentimentos dirigem o seu caminho. Segundo, eles estão sob a condenação da morte eterna. Não só da morte física, a morte eterna. E tudo isso está trancado em um estado decaído, um caos, deformado, sem as trevas, vazio, e há um abismo intransponível. E nós lemos depois, nós vamos chegar lá, meus irmãos, como que o pecador chega a isso. Como é que vai chegar diante deles? Terceiro, quarto reino. Então nós temos o reino do homem, nós temos o reino do mundo, nós temos o reino das trevas e nós temos o reino dos céus. Se você for ver o reino do homem, o reino do mundo, o reino das trevas, todos eles estão comandados por Satanás. Só o reino dos céus que Deus autoridade. Está entendendo? Então o reino das trevas é uma autoridade. Tanto é que Jesus nunca brincou com Satanás. Mas Jesus foi enfático em relação a Satanás. Ele vai dizer: ele transportou eu do reino das trevas, do seu poder, autoridade, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu amado. Nós somos salvos no amado, o amado de Deus, que deve ser o amado da igreja. Então, essa obra de Deus na nossa vida. Então, o reino dos céus é fechado para o homem caído. Está fechado. Interessado no homem caído para a sua libertação, Deus está interessado. Por isso Deus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O céu está fechado. Como é que abre o céu? Então, os judeus, antes da fundação do mundo, lá em Apocalipse 14, já falamos sobre isso, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso está no projeto de Deus. E ele começa a concretizar com tipos. Ele começa com tipos. Ele vai dizer: olha, o descendente da mulher vai pisar na cabeça do serpente. Como é que Adão pode ser aceito diante de Deus e Eva? Ele tem um substituto. Vou matar o animal. Aí a Bíblia diz: Deus fez. Por isso que Deus fez na cruz. Deus fez, amados irmãos. Ele colocou o seu próprio filho lá na cruz. Porque tem que haver um substituto. Ninguém pode chegar a Deus. Você está morto, você está cego. Você está morto espiritualmente, você está cego, condenação eterna do seu corpo, você está no reino das trevas, você está no caos, há um abismo entre o pecador e Deus, que só pode ser transponível através de um substituto, através da morte daquele que é perfeito, o nosso Senhor Salvador Jesus. Por isso você vai entender por que Abel foi aceito. Porque Abel veio com uma oferta que é aceita. Qual é a oferta? O filho. O sangue do carneiro. E todo o Velho Testamento você vai ver isso. Todos aqueles rituais que nós vamos ver, o tabernáculo e tudo mais, você vai ver que ali é um substituto. Ele pegava um animal
punha a mão sobre o animal, como se estivesse transferindo o pecado para aquele animal. Ele era um substituto. Imolava ele, aquele sangue era colocado sobre o altar de bronze, que é de juízo. Ele julgava, mas agora ele é aceito, porque Deus julgou o pecado e o pecador no altar de bronze, a cruz, que é julgamento, é o tribunal de Deus. A cruz é o tribunal de Deus. Então a gente vê essa coisa tremenda. O pecador, como é que ele podia se aproximar a Deus? Então você vai ver Deus imediatamente fala: não, vou cumprir. Tire essa roupagem de religião, tira essa roupagem terrena de você ser aceito diante de Deus. Você não pode ser aceito diante de Deus. Você só pode ser aceito diante de Deus se houver um sumiço, o sangue derramado do nosso Senhor. E a partir daí, amados irmãos, você vai ver todo o transcorrer do tipo até chegar onde tipo, até chegar João capítulo 1, versículo 29, que João Batista olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que morreu antes da formação do mundo. Este é o Cordeiro que Deus disse: do descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Este é o Cordeiro que Deus imolou para cumprir Adão e Eva com a justiça do céu. Este é o Cordeiro que Abel imolou como substituto para ser aceito diante de Deus. Eu sou um pecador, há um abismo entre eu e Deus. E esse é o Cordeiro. Então, o Cordeiro, Deus nos dá o quê? Acesso. O primeiro ato de Deus em Gênesis 3, ele matou um cordeiro, cobriu ele, chama-se perdão. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. O segundo, amados irmãos, Abel vai e mata o cordeiro, chama-se acesso. Amados irmãos, vê só, lá em Efésios 2, acesso a quem? Acesso ao Pai, acesso a Deus. Efésios 2, ele faz essa colocação aqui, e diz o versículo 17. Vou ler a partir do versículo 13, Efésios 2. Mas agora, em Cristo, está entendendo o substituto? Agora nós estamos em Cristo. A segunda parte é Cristo em nós. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos aceitos diante de Deus. Mas Cristo em nós é a transformação para a imagem e semelhança de Cristo. E ele vai dizer assim, por isso que Paulo vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, porque está dentro de mim agora. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por que você continua e persevera? Porque ele me amou e ele se entregou. É o fundamento. É o fundamento de Gênesis 3,15, o descendente da mulher. É o fundamento onde Deus cobre Adão e Eva. É o fundamento onde Abel chega diante de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui no versículo, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, fala de quem? Dos gentios, fossem aproximados pelo sangue de Cristo, a cruz, porque ele é a nossa paz, a qual em ambos fez um, e tendo derribado a aparente separação que estava no meio da inimizade, porque no templo, o tempo de Herodes, que Herodes terminou o tempo que não acabou, depois de Esdras e Neemias, quem fez, continuou a construção do templo foi Herodes, e no templo havia um pátio, e uma grande divisão. Nesse pátio podia entrar quem? Os gentios. E era um muro de separação. Ele não podia ter contato com os judeus. Você está entendendo? Como fosse a escória da sociedade. Eles não faziam parte do povo de Deus. Então eles eram separados por um muro de inimizade. E o que Deus fez? Deus derrubou esse muro através da obra de cruz. E ele atraiu todos a ele mesmo. Agora judeus, grego, escravo, negro, seja quem for, todos são um em Cristo Jesus. Ele derrubou.
Mas ele fez isso. Ele rasgou o véu, que era de 10 centímetros. Impossível alguém rasgar. Você podia botar trastores puxando para lá e para cá. Jamais rasgar. 10 centímetros era o véu, que é separado do santo lugar do santo dos santos. E naquela cruz, quando Jesus bradou, o véu rasgou de cima até embaixo. É uma obra da cruz. É Deus reconciliando o homem consigo. É Deus descendo para buscar e salvar o perdido. É Deus colocando um acesso entre eu e Deus, que nós podemos entrar agora na presença de Deus, sem impedimento nenhum, porque o sangue já foi derramado, a justiça de Deus já foi aplicada, e nós fomos aceitos por Deus agora, através do seu próprio sangue. Nós podemos chegar até Deus e dizer: Pai, Paizinho. Isso não é maravilhoso, irmãos? E ele continua dizendo, derrubando a separação que estava no meio dele, aboliu para sua carne, seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem, meus irmãos, é o Cristo corporativo, é o cabeça que é Cristo, e a igreja é o corpo. Aí ele vai continuar assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, gentios, e paz também a vós que estavam perto, judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Acesso. Então, o primeiro sacrifício, amados irmãos, Deus revestiu eles da justiça de Cristo, seus pecados são perdoados. O segundo, de Adão, de Abel, é a aceitação. Nós vemos daí. O terceiro que está em Gênesis 9, é a consagração. Essa palavra altar, a primeira vez que aparece é em Gênesis 9. E a partir daí você vai ver o altar. Ou seja, continuando em todo lugar do Testamento. Então, lá era a consagração. Deus livrou o seu povo da condenação eterna. Uma família, 7 pessoas. E essas pessoas agora fazem o quê? Consagram a sua vida em Deus. E Deus vai abençoá-los. E vai dizer: não tratarei mais o mundo como tratou. Como é que Deus tratou o mundo perdido? Dilúvio. Como é que Deus vai tratar o mundo perdido? O seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Está vendo? Deus vai tratar de nós. Então você vê todas essas realidades espirituais diante de Deus, e o céu fechou. Sabe, o céu se abriu escancaradamente, e os anjos cantaram glória quando Jesus nasceu. Foi isso? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Homem. Quando Jesus terminou 30 anos, ele falou, está em Lucas 9, ele poderia ser assunto. Ele estava perfeitamente perfeito. E é o último. Tudo que Adão fez e caiu, esse segundo homem, o último Adão, ele cumpriu plenamente. E sabe o que acontece nas coisas? O céu se abriu. Mateus 3. E a voz de Deus veio do céu, coisa que ele não poderia falar para Adão. Ele vai falar para esse segundo homem, o último Adão. Ele vai dizer: este é o meu filho, nele eu tenho tudo. O que Deus tem prazer, meus irmãos, no seu filho. E por que Deus tem prazer em mim e você? Se nós amarmos o seu filho. Se o seu filho habita em nós, e somos filhos de Deus. É o seu filho. Toda a Bíblia vai falar do seu filho. Toda ela. Nós acabamos de ler Lucas. Todas elas falam de Cristo. E a partir daí, imediatamente, Jesus foi levado para ser tentado naquelas 3 coisas que Adão e Eva foram tentados: concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Jesus prevaleceu. E o que aconteceu? Satanás por um momento. Por quê? Porque Satanás ia continuar pegando tudo para tirar Jesus da onde? Da cruz. Porque na cruz, a cabeça dele ia ser pisada. E foi pisada. Jesus prevaleceu. Então, o que Adão fez e caiu, o último Adão, o segundo homem, prevaleceu. Por isso, 1 Coríntios 15 vai dizer assim: o primeiro homem, ele é terreno, e trouxe que é terreno. O segundo homem, ele é espírito vivificante, é o espírito que dá vida. Do mesmo modo que trouxemos aquele que é terreno, agora devemos trazer aquilo que é celestial, porque ele é um homem agora celestial. Ele é o Filho de Deus encarnado. A encarnação de Jesus é um dos maiores fundamentos da vida. Sem a encarnação de Cristo não ia acontecer absolutamente nada. Então nós vemos, irmãos, além de tudo, quando chega e leva um cordeiro, Deus está falando do juízo. Deus está julgando. E através do sangue de Jesus. Agora, meus irmãos, diante dessas colocações aqui, vamos para Gênesis. Gênesis, já falamos sobre Abel, certo? De Abel até José, amados irmãos, neles Deus trabalhou para a sua própria glória. E Deus está trabalhando, e trabalhou toda a Bíblia, e todo o Novo Testamento para a sua glória. Está entendendo? Por isso que você vai ver que quando faz o tabernáculo, de acordo com as medidas do céu, que fala do seu filho, terminou do jeito que Deus disse, perfeito, a glória de Deus encheu. Quando terminou o templo de Salomão, que foi medida, foi dada a planta para Davi, terminou do jeito que Deus deu, celestial, a glória de Deus encheu. Mas quando foi o templo de Esdras e Neemias, a glória de Deus encheu. Está vendo, irmãos? Mas quando Jesus veio, o que a Bíblia diz? O Verbo se fez carne, tabernaculou conosco. Nós vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça. E mas em João 2, esse templo vai ser derrubado. Nos anos 70 foi derrubado. O templo de Jerusalém. Mas em 3 dias eu vou levantar. E ele diz: estou falando do meu. Agora Deus vai dizer: que casa você pode construir para mim? Que casa eu vou? A casa onde Cristo tem a sua glória. E nossas Deus vem habitar em nós através do seu Filho que está em nós. Por isso, amados irmãos, em Hebreus capítulo 3, faz essa colocação que ele diz assim, 3:1: por isso, você tem que olhar tudo para trás, santos irmãos, que participais, companheiros da vocação celestial, é uma vocação ascensional. Considerai quem? 2. Olha só, o apóstolo é o enviado, Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele é o enviado. E o seu sumo sacerdote, esse Cristo enviado, foi até a cruz, e esse Cristo morreu, no 3º dia ressuscitou, e ele foi entronizado ao lado do trono de Deus. Ele agora é um sumo sacerdote. Ele se considera, por isso ele vai dizer, não negligencia só tão grande salvação. Quem fez essa tão grande salvação? O apóstolo. E quem está concluindo?
Não na salvação do nosso espírito, mas na nossa alma. O sumo sacerdote. Ele intercedendo por mim, por você. Por você. Então ele vai dizer no versículo 6, 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, em sua família. A qual casa somos? Nós. Se guardarmos firmemente até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Nós somos agora, meus irmãos, a casa de Deus. 1 Coríntios 3 vai dizer: olha, vocês são santuário do Espírito Santo, que habita em vocês. Por isso vai dizer lá em João 4, aquela mulher samaritana, ela vai perguntar para Jesus, né? Aonde que devemos adorar a Deus? É no Monte Gerizim, lá tem um templo samaritano. Ou é em Jerusalém? Jesus vai dizer: nem lá nem cá. Eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em realidade. Aonde que tem o espírito e a realidade? Somente em Deus. Nós somos a casa de Deus. Está vendo, irmãos? A casa de Deus permeia todo o Velho Testamento e o Novo. Você começa a ver a casa de Deus em Gênesis 28, que nós vamos estudar. O que disse Jacó? Essa daqui eu estou terrível, porque aqui é a casa de Deus, Betel. Betel. A casa de Deus. Quem é a casa de Deus? E individualmente, corporativamente, a igreja. A igreja. Por isso nós somos pedras vivas. Por isso o homem tenta construir para chegar a Deus, que é o mundo. Lá em Gênesis 11, já falamos sobre isso. Ele vai pegar o quê? Tijolo da terra. Ele vai moldar aquele tijolo com molde terreno. E ele vai querer construir uma torre para chegar até o céu. Para quê? Para que o homem seja feliz. O que Deus fez? Jesus a pedra do lugar. A pedra da esquina. Esse Jesus, ele morreu por Deus. E agora os nascidos de Jesus são pedras que vivem, porque antes estavam. Efésios 1 vai dizer, 2:1. Vós estavas mortos no vosso delito, vos dei vida. A vida de Deus em Cristo Jesus. Ele vai fazendo o quê? Pedras que nasceram da pedra. E o que ele está fazendo com essas pedras? Ele está edificando casa para Deus, para sacrifício agradável a Deus, que é o seu culto racional. Esse é o perigo. Por isso Deus vai trabalhando com as pedras, que são eu e você. Essas pedras são brutas. Elas precisam, mas são pedras. Elas precisam ser trabalhadas. Do mesmo modo que a pedra preciosa, o diamante, irmãos, é carbono. Como é que você pode pegar um grafite, que é carbono, se olha para ele e fala, é preto, é bonito. Você coloca a luz dele, o que acontece? Não vai ter nada. Continua do mesmo jeito. Mas Deus vai pegar e eu você, pedras que ganharam vida, que vivem por cada terra no lugar que é Cristo. Ele vai fazer o quê? As pressões desse mundo, as temperaturas que variam, não é temperatura climática, são temperaturas espirituais, as compressões, as pressões, vai transformando o carbono. É isso que Deus está dizendo. Quem é diamante em nós? Nós. Nós somos totalmente parecidos com ele. Deus vai lapidando esse diamante. Para um dia, quando Cristo vier, nós olharmos para ele, nós seremos completamente. Deus está trabalhando com a igreja como um carbono.
fomos chamados para sermos amigos. Do mesmo modo que você vai pegar aquelas 7 parábolas do reino, Mateus 13, fala aqui das pérolas. Como é que a ostra ela vai ter uma pérola? Ela faz com irritação. Entra alguma coisa lá dentro, terra ou alguma coisa que não é dela, entra lá dentro. E ela, digerindo aquilo, movimentando aquilo, forma uma terra. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Se nós respondemos a Ele com obediência, dependência e sabendo que Ele é soberano no que Ele está fazendo. Sem dúvida. Então nós temos, amados irmãos, todas essas realidades espirituais. Eu gostaria que dessa manhã eu vou continuar sobre esse assunto, porque eu vou entrar ainda dentro desse aspecto aí sobre o que Cristo fez agora com o meu espírito, com a minha alma, com o mundo do homem, o mundo das trevas, o mundo de Satanás, o reino e o reino celestial que Cristo vem implantar. Jesus começa a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem continua. Jesus, Mateus 3, vai dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós, irmãos, todo Gênesis vai falar do drama da redenção que nós temos em Cristo Jesus. É um drama. Todas aquelas formas, tipos e modos e figuras, todas elas são sombra, como diz Hebreus capítulo 9, são sombra da realidade que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que é uma tão grande salvação. A profecia de Zacarias, depois que nasceu João Batista, ele termina dizendo: Deus nos redimiu e nos trouxe uma plena e poderosa salvação. Isso que Simeão, ele vai pegar Jesus, ele vai até o templo e ele levanta Jesus e diz: Pai, despede teu servo, porque eu já vi a minha esposa, a tua esposa. Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Jesus é aquele que veio tirar o pecado do povo. E ele faz isso com a sua própria vida, derramando o seu sangue na cruz. Deus não aceita absolutamente nada que concorra com o seu filho. Nada. Deus não aceita, meus irmãos, em nossos corações, concorrentes do seu filho. Deus não aceita nada, qualquer outro caminho para chegar a Deus, a não ser através do seu filho. Há um abismo. E desse abismo, só a cruz. É como se imaginasse: aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, intransponível. Deus coloca a cruz e o braço de Jesus se abre e ele pega eu e você, miserável pecador, passa por ele, perdoa os meus pecados, me inclui nele e dá uma vida. Esse é o nosso. É intransponível. Toda a Bíblia vai falar do nosso Senhor. E ele continua com os braços abertos, convidando as pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos salvarei. Os meus braços estão abertos. Aceite o convite, passe por mim, e você vai entrar no reino de Deus. Meus irmãos, esse convite continua, e a graça de Deus está estendida até a vinda de Jesus. Mas depois, amados irmãos, a graça se encerra. É época de reconciliar com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Outra vez digo: reconciliai-vos com Deus. Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja engrandecido, que Ele seja louvado, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos.